paz seja convosco. Verso de número 22, ele faz uma coisa que não é doutrina, e por isso não faço e não recomendo que se faça, porque não é doutrina bíblica. Mas ele olhou para os seus discípulos e fez assim, ó. Aleluia! E sabe o que ele disse? Recebam o Espírito. Não pularam, não choraram, não falaram língua estranha, não se manifestaram como os bêbados que foram semelhantes lá em Atos 2, mas eles receberam o Espírito. Agora estava neles, porque é o Espírito que convence. É verdade, ninguém crê em Jesus se o Espírito não trabalhar na sua alma. É verdade, ninguém vem a Cristo se não for atraído pelo Espírito. Mas a experiência pós-conversão, chamada batismo no Espírito Santo, é diferente. E vamos discorrer sobre isso agora à noite. Mas preciso dizer-lhes uma outra verdade, que eu quero que você preste atenção, porque ainda há muitos crentes da fé pentecostal que acreditam que é o Espírito Santo quem fala a língua estranha, e às vezes vão lá para o Salmo de número 81, onde o salmista diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Porque não leu todo o texto, não fez uma exegese. Ele está falando de fartura, de comida, ele está falando de bênçãos, de bens. Ele não está falando de palavra, ele não está falando de dom do Espírito, ele não está falando de coisas espirituais. O salmista está falando de coisas terrenas, de coisas aqui, da prosperidade na terra. Aí tem crente que não compreende e fica de boca aberta. O Espírito vai falar, ele não vai falar nunca. Porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4, está escrito: e começaram a falar em outras línguas. O Espírito reparte línguas, mas quem fala é o crente que as recebe. Então eu vou lhe dar um conselho aqui esta noite. Você que nunca mais falou línguas estranhas, você que não é batizado com o Espírito Santo ainda, peça a Deus para lhe repartir esta noite, e não tenha temor nem receio de se manifestar com línguas estranhas, porque se o Espírito lhe der, fale. É Ele que está repartindo com você nesta noite. Alguém aqui tem vergonha de ser pentecostal? Eu não tenho. Aleluia! Aqui 5 coisas sobre o batismo do Espírito Santo. A primeira que eu vou te dizer é que batismo com o Espírito Santo não é invenção de William Joseph Sager, que em 1906, no dia 14 de maio, na rua Azusa, na Califórnia, ele foi tomado por Deus, um semi-analfabeto, descendente de africano, que foi congregar numa igreja alugada numa esquina, e ele começou no dia 14 de maio de 1906, um movimento que se tornou mundial, chamado movimento pentecostal. Embora a história da igreja registre que em todo o tempo da sua existência houve homens e mulheres tomados por Deus e que se manifestaram em línguas estranhas nos seus momentos de devocionais, o tempo não me permitirá lhe fazer uma lista sobre esses homens que estão nos anais da história da igreja. Mesmo quando todos ainda éramos católicos, mesmo quando todos ainda estávamos debaixo da égide, da bandeira dos católicos, nós já tínhamos lá abades e padres que foram tomados por Deus e falaram línguas estranhas. Deus nunca ficou sem manifestar o seu dom no meio da igreja, mas ele precisava revolucionar o mundo, porque é os últimos dias da igreja na terra, são os tempos de
profetizou o apóstolo Paulo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, quando ele diz: sabe, para isto os últimos dias serão tempos trabalhosos, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, ingratos, profanos, irreconciliáveis, sem afeto natural, desobedientes a pai e mães, caluniadores, blasfemos, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da mesma. Dos tais afasta-te tu também. Tempos trabalhosos, e Deus levanta um semi-analfabeto chamado William Joseph Seymour, e este homem é usado por Deus para começar o movimento da Rua Azusa, que se espalhou pelo mundo inteiro. Aleluia! Ninguém vai poder mais parar. Ninguém. Não é à toa que em 1910, quando chegamos aqui em meados de novembro, por meio de os nossos irmãos suecos, inflamados pelo Espírito, incompreendidos pela igreja cristã protestante local da época, que não pôde aceitar aquele movimento, e aí incendiou a casa da irmã Albertina numa madrugada de junho, quando aquela senhorinha que foi expulsa da igreja porque ela disse: eu creio no que estes homens dizem, foi batizada com o Espírito Santo, e na manhã seguinte a irmã que é batizada com o Espírito Santo, na semana seguinte é o primeiro homem batizado com o Espírito Santo, e se alastrou pelo Brasil e chegou em Serrolândia e tomou esta cidade, e ninguém vai poder parar este fogo. É o fogo do Espírito de Deus que inflama essa igreja. Ele é real e eu creio nele. Batismo com o Espírito Santo não é invenção de fanáticos protestantes, como alguém diz. Batismo com o Espírito Santo é promessa do Pai. E aí eu vou no profeta que não era de Deus, mas foi obrigado a profetizar sobre Deus, o Balaão. Quando ele diz lá em Números, no capítulo 19, e no verso de número 23, ele diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. E ao dia que está a primeira promessa do derramamento do Espírito Santo, que até então no Antigo Testamento repousava sobre alguns escolhidos, sobre maneira que aqueles que eram tomados pelo poder do Espírito faziam coisas extraordinárias. E para não me alongar, lembraremos de Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000 homens, porque estava tomado pelo Espírito Santo. E eu não quero me estender, mas Provérbios capítulo 1, versículo 23, está a primeira promessa do Pai sobre o derramamento do Espírito Santo, não como conta-gotas sobre alguns. Ele diz assim: convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor, e derramarei sobre vós abundantemente do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Isaías capítulo 44, versículo 3, Isaías profetiza e diz: derramarei água sobre o sedento e ribeiros sobre a terra seca, e do meu Espírito sobre a vossa posteridade. Eu não sei se vocês estão entendendo. Joel capítulo 2, versículo 28, Joel o profeta se levanta e diz assim: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Evangelho segundo Mateus capítulo 3, versículo 11. João está à beira do Jordão e as multidões afluem a ele para serem batizados nas águas. E quando as multidões vêm perguntando: tu és o Cristo? Ei, é tu que nós esperamos? Ele diz: não, não sou.
de poder. O crente salvo é salvo, mas o crente cheio do batismo com o Espírito Santo, além de salvo, ele recebe uma dotação sobrenatural para fazer coisas que só os espirituais são capazes de compreender. Que ninguém é discernido, mas ele discerne bem todas as coisas. É assim, é assim. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, está escrito assim: e todos foram cheios, e todos foram cheios. É quando não há mais espaço para nada em nós, só o Espírito. É quando não há mais espaço na nossa vida para outra coisa senão na graça, do poder e da manifestação de Deus através do seu Espírito. É sobre isso que eu estou falando aqui essa noite. É sobre isso que eu disse ontem à noite a vocês. Deus está preparando uma geração para viver dias e tempos de milagres, tempos de manifestação de Deus. Alguém pergunta: cadê os sinais? Cadê os sinais? Cadê os milagres? Cadê as coisas que não veem? Eu contava há pouco para o nosso irmão Abigael. O ano passado estávamos com uma das nossas irmãs com uma filha que tinha um cisto na garganta, e o cisto estava crescendo, e os médicos não podiam fazer a coleta para fazer a biópsia para saber o que se tratava ali. E aquela irmã estava preocupada. O médico disse: vamos ter que operar. Depois de tirado, a gente avalia o que tem. Vai ter que abrir a garganta, partir uma das partes mais duras da cartilagem da garganta. O processo é doloroso, é demorado. Serão cerca de 11 horas de cirurgia, e a gente não sabe como é que vai ser depois. Uma menina de 6 anos. A igreja começou a orar, e nada. A menina, o caroço continuava crescendo, a garganta da menina estava maior que o normal, e aquela criança brincava na igreja, corria. Para ela nada estava acontecendo. Aí num culto como este, numa festividade da igreja com os nossos jovens, a mãe me ligou e disse: pastor, eu não vou poder estar no culto, eu viajo a Salvador, terça-feira pela manhã minha filha vai passar pela cirurgia. Eu falei: pois não, então tudo bem, mas olha a irmã no culto à noite. E aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e fez assim depois. E eu já fiquei preocupado. Eu disse: meu Deus, será que houve? O médico adiou, adoeceu, alguma coisa aconteceu, vai haver a cirurgia? Pedi para um obreiro: vai lá e pergunta à irmã o que está acontecendo, porque ela não viajou ainda, que a gente já ia fazer uma oração pela viagem delas. Não, o ônibus da prefeitura só vai sair depois das 23, e como a cirurgia só é na terça, ela decidiu trazer a menina para o culto. Eu digo: então diga ela que traga a menina aqui na frente. Aleluia! E ela trouxe a criança. No sábado anterior, nós havíamos feito a consagração de alguns obreiros, aproveitando a visita de um amigo que só podia ir naquele sábado. E eu aproveitei aquele presbítero recém-consagrado, que havia sido consagrado na noite anterior, o presbítero Gessé. Disse: vem cá, Gessé, pega esse óleo de azeite, meu filho. É a sua primeira missão como presbítero da igreja. Unja aquela criança e dê um abraço, porque Jesus está dizendo em meu coração que ela não vai passar pela cirurgia terça-feira. O presbítero desceu, pegou o óleo, ungiu a menina, abraçou, chorou com a mãe, chorou com a menina. A igreja chorou junto. A irmã viaja, terça-feira ela me liga desesperada de Salvador. Ela diz: pastor, não sei o que houve, mas a menina foi para a sala de cirurgia. O médico pegou todos os laudos, olhou todos os exames, e de repente ele sentiu de fazer um toque, de pegar para ver onde é que estava o nódulo. Ele apertou para lá e para cá, e sempre via com as mãos, ele não viu. Ele disse: não está mais aqui, mas vamos fazer aqui uma tomografia. Vamos ver o que é que tem. E na tomografia o médico disse: mas quem foi que mandou fazer a cirurgia? E ela disse: foi o senhor, é o senhor que está acompanhando, mas não tem mais necessidade de cirurgia. Semana passada, um ano depois, ela mandou uma mensagem no grupo da igreja dizendo: pastor, os médicos me ligaram para saber como é que está ali, se precisa voltar lá. Eu disse a ele: por enquanto, só se for por outra razão, mas por aquela, não espere
me convidou para ir à igreja, na zona rural, pregar numa congregaçãozinha chamada Várzea da Ema, lá na região de Umburanas, divisa de Campo Formoso com Umburanas. E eu fui, uma igrejinha de adobo, telha de barro e de olaria, cimento queimado, banquinho sem coxo. E quando eu cheguei, a casa do obreiro fica do lado, cerquinha de vara. A janela do púlpito dava a visão para o quintal da casa do obreiro. E como é costume na zona rural e nas Assembleias de Deus, principalmente aqui no sertão, as irmãs estavam preparando um almoço lá para oferecer a algumas visitas que estavam naquele culto. E aí naquela noite nós pregamos, domingo de manhã, manhã pentecostal. Avisou o pastor, amanhã é manhã pentecostal, amanhã Jesus vai batizar no Espírito Santo. E uma das irmãs que estavam escaladas para a cozinha, ela comentou com a esposa do obreiro e disse: e eu que não sou batizada com o Espírito Santo, eu queria receber. E a irmã olhou para ela e disse: mas tu sabe que aqui somos tão pouquinhas, se tu fores, vai fazer falta. Mas aquela irmã usou de sabedoria, porque quando foi passar para o pregador lá por volta das 10 da manhã, toda a comida já estava no fogo, mas quem trabalha na cozinha sabe que fica muita coisa suja para lavar. Aí ela disse: então me deixa lavar a louça. Aonde? No quintal, num giral de vara, uma bacia do lado e ela lavando a louça do lado da janela. E quando eu comecei a pregar, e nós começamos a ministrar a palavra naquela manhã, aquela irmã estava lá olhando para a gente e dando glória a Deus. Aqui a coluna escutava ela de lá: glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. De repente, meu irmão, a gente escutou um tilintar de prato, um barulho de prato que voou para cima, caiu no chão. E quando eu olhei para a janela preocupado, estava a irmã no meio da lama, sapateando, pulando, correndo. Aí a esposa do presbítero saiu de lá agoniada e foi segurar a irmã com medo dela cair e se machucar. Quando agarrou, grudou. Aí já era duas. De repente a irmã que veio de lá para cá com o avental e tudo disse: o que é que está vendo que agarrou? É 3. E de repente as irmãs da cozinha estavam todas no quintal da casa, vizinho da igreja, sendo cheias do Espírito Santo de Deus. Enchimento é isso. E deixa eu te dizer que coisa maravilhosa. No culto à noite, quando nós cumprimentamos a igreja para começar a ministrar, a igreja estava tão saturada da graça e da presença do Espírito Santo que os crentes fizeram barulhão. E eu olhei para o pastor querendo começar. Eu disse: pastor, não dá para começar. O senhor me explica o que está havendo aqui. Então ele olhou para mim e disse: você pegar 2 vasos de 100 mililitros cada um e abrir 2 torneiras com a mesma vazão ao mesmo tempo, você põe um de 100 e um de 1000 mililitros debaixo da mesma torneira, mesma vazão, qual é que vai encher primeiro? Aí eu disse: o de 100. Aí ele disse: pois é, aqui não tem nenhum vaso grande, os vasos aqui são todos pequenos, é por isso que não é trabalho, já está todo mundo cheio, todo mundo já foi tomado pela graça aqui essa noite. Naquele dia foi um dia extraordinário. Eu não vou me esquecer da manifestação de Deus, com curas, com batismo no Espírito Santo, com libertação de endemoniados. É sobre este poder que eu estou tratando aqui esta noite. Uma outra coisa que eu quero que você saiba é que, além do batismo no Espírito Santo ser uma promessa e ser um enchimento, é um revestimento de poder. Encher é uma coisa, revestir é outra. Encher é aquilo que só você sabe que tem, mas revestir é aquilo que todo mundo vê que tem, é aquilo que todo mundo percebe que tem. Revestimento de poder. Jesus fez a promessa: se alguém não quer, muito obrigado, pode continuar sem querer, mas eu quero. Ele disse: não vos ausenteis de Jerusalém, porque vocês serão revestidos do poder do alto, conforme a promessa do Pai. Lucas capítulo 24, versículo 49. Aí Lucas repete isso no capítulo 1, verso 8 de Atos dos Apóstolos, dizendo: e sereis revestidos de poder, então serão as minhas testemunhas
ovelhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até a Serrolândia e até os confins da terra. Foi Jesus que prometeu poder para ir, poder para fazer. E quando Marcos registra no seu evangelho, no capítulo 16 e último versículo, ele diz: e o Espírito cooperava com os apóstolos, que realizavam sinais e prodígios. E vai acontecer outra vez, vai acontecer outra vez, vai acontecer outra vez, vai acontecer na igreja outra vez, vai acontecer através da igreja outra vez. Está acontecendo em todo o Brasil, vai acontecer no mundo inteiro. É promessa de Deus, é enchimento e revestimento de poder. Glória a Deus! E aqui eu preciso dizer uma coisa. Espero que você me acompanhe. Eu já estou a encerrar. Eu sei que o tempo passa muito depressa. Até a reforma protestante, só o clero tinha acesso às escrituras. As missas eram celebradas em latim, e o único dever de quem ia lá prestar uma adoração a quem quer que fosse era amém, assim seja. Não era tido o direito de conhecer as escrituras, era privilégio do clero. Só o clero tinha privilégio das escrituras. Mas aí Deus levanta Martinho Lutero, que faz a tradução da Bíblia para o alemão, e ninguém mais pôde deter. Chegou até nós através de João Ferreira de Almeida. E agora o que não falta na língua portuguesa são versões, traduções, porque Deus nos permitiu ter posse de todo esse material para a glória de Deus. Aqui vai uma coisa que eu preciso afirmar a você: batismo com o Espírito Santo não é privilégio de quem é pastor, não é privilégio de quem é missionário, não é privilégio de quem é presbítero, não é privilégio de quem é homem, não é privilégio de quem é mulher, não é privilégio de alguns. Batismo com o Espírito Santo é para todos, é para preto, para branco, para rico, para pobre, para doutor, para indouto. Batismo com o Espírito Santo é para homem, é para mulher, é para adulto, é para criança. Batismo com o Espírito Santo é para todos, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! Oh, glória! Mas vamos para Joel. Joel diz assim, e isso aqui é tão extraordinário, pastor. Glória a Eu não Deus! aceito menos que isto na minha casa. Eu não aceito menos do que isto que Joel falou na minha casa. Nós vamos fazer um ato profético aqui esta noite. Aleluia! Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu estou sentindo graça de Deus para dizer isso à igreja aqui esta noite. Glória a Deus! O diabo não vai tragar os meus filhos. O diabo não vai dominar os meus filhos. Glória a Deus!
presentes aqui esta noite. Se pode, se não te incomoda, fica de pé só por 30 segundos. Erga a sua mão para os céus. Por favor, diga o mais alto que você puder. Eu não gerei filhos para o inferno. Eu gerei filhos para Deus. Terei profetas em casa, eu terei profetas em casa. Ei, Deus vai mudar a história dos seus filhos, minha irmã. Deus vai mudar a história dos seus filhos. Pastor Adolfo, Deus vai entrar na tua casa, Pastor Adolfo. Deus vai tomar os seus filhos com autoridade, com poder e mudar a história. Deus vai mudar a sua história, amigos. Deus vai tomar a tua casa, porque eu derramarei do meu Espírito, diz o Senhor, sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Você vai ser recebido em casa, depois de voltar de um dia de trabalho, pelos seus filhos, como as filhas de Filipe em Atos 20, 4 virgens que profetizavam. Eu quero declarar isso aqui esta noite, na autoridade de Deus e no nome de Jesus, na tua casa. Deus vai governar pelo seu Espírito e os teus filhos serão bênçãos. Os teus filhos serão profetas. Você os verá de novo dos pés de Cristo. Se aceite por mais 2 minutos. Aleluia! Glória a Deus. Cadê os jovens desta igreja? Cadê os jovens? Quem é jovem? Aleluia! Com a mão.